Tu falou desses aspectos jurídicos, tu falou de LGPD, tu falou de contratos, mas quais são as confusões ou as dificuldades que, em geral, os profissionais costumam levar para ti, para tua irmã no escritório? O que Uhum, costuma aparecer mais para vocês? E daí, uhum, de novo, não precisa fechar só para psicólogos ou só para médicos, mas perfeito. para vocês em geral. Uhum. Eu acho que justamente grande parte dos nossos clientes vem já com uma demanda repressiva, já vem então com alguma questão, digamos assim, poxa, algum paciente, alguma demanda de um paciente, teve um problema e aí começou, opa, Sim, alguma coisa eu vou ter que aquela. fazer Uhum. aqui, isso aqui não tá legal. Sim, tipo aquele alerta amarelo, assim, né? Exato. Em outros casos, já alerta vermelho, super alerta vermelho. Ou seja, a gente tá com um problemão, precisa resolver Chamaram isso. vocês na Blitz, basicamente. Exato, assim, um problema gravíssimo que precisa ser contornado o máximo possível ali, quão rápido Uhum. precisa ser analisado. Ahn, Geralmente, assim, gente, eu não tô fazendo uma crítica a contadores, mas algo que realmente acaba sendo uma demanda muito grande profissionais, contadores, fazerem o trabalho jurídico e acabarem, de certa forma, prejudicando o profissional nesse sentido, porque fazem um contrato genérico, fazem um documento genérico, passam informações equivocadas. E isso eu acho que vai tanto para contadores como qualquer outro processo que tu vai fazer, por exemplo, sem o acompanhamento de um profissional que ele tem o encargo disso. É, por É, exemplo, tu ir na internet e pedir um contrato e usar esse contrato. contrato social. Uhum, Eu queria que me dissessem quem aqui realmente fez um contrato social com advogado e não com contador. uhum, E olha, a quantidade de problema que eu vi e que as pessoas só identificam depois que acontece o problema, olha, é muito grande. uhum, É uhum. muito grande. E aí o problema, pra se resolver, é muito maior. Sim, e daí eu acho que entra naquilo que tu sempre fala, né? E daí eu até te pergunto, por que que prevenir é melhor? Por que que é importante fazer esse processo preventivo? Como é que isso entra? Por que que é tão importante a prevenção? Eu gosto até de fazer aquela comparação Aham. com o que a gente aprende na área da saúde, né? Prevenção primária, secundária e terciária. Primária, de novo, prevenção, a doença não se instalou. Secundária, temos a doença está instaurada, vamos tratar isso. Terciária, é bem profilático. Vamos trabalhar com profilaxia. Uhum. Profilaxia não, com cuidados mais paliativos. Desculpa, me confundi. Perfeito. Não, eu acho que a gente faz essa mesma analogia. Os riscos são menores. Os riscos são infinitamente menores. Quando a gente já tem uma demanda ali, digamos assim, sangrando, né? A gente tem que trabalhar. Poxa, nós temos, e até com uma questão de porcentagem, nós temos tan- tantos por cento ali de chance de realmente conseguir contornar essa questão. E algo muito importante é que quando a gente lida com o judiciário, quando a gente lida com os conselhos profissionais, a gente está lidando com pessoas que têm ali uma carga, que têm ali um entendimento, que tem ali uma postura, que elas vão aplicar a lei, vão, mas elas têm a sua interpretação, então a gente tá ali correndo determinado risco. Muitas vezes a gente tem processos que são julgados de uma forma, tem processos que são julgados de outra, e acaba virando uma roleta russa. Então, quando a gente tem uma demanda, a gente tem riscos, óbvio, os riscos sempre vão existir, mas quando a gente não tem algo para estancar, é muito mais fácil da gente trabalhar. É muito mais seguro, né? Uhum. E uma das coisas que. Eu tava até assistindo esses tempos um programa do John Oliver no HBO. E ele falando muito, né? E não me lembro agora qual era o episódio específico, mas eles falando, acho que era de. ah, daquelas séries, por exemplo, de Law and Order, Uhum. CSI e tudo mais. E como muitas pessoas entendem e pegam aquela informação daquelas séries e acreditam que aquele é realmente o processo legal, que aquilo que funciona é aquilo que acontece com o policial, com o jurista e assim por diante. E daí eu te pergunto, quanto que isso acontece também até com os profissionais? Porque Uhum. de, por exemplo, de ter entendimentos ou ideias de como vai se dar esse processo de proteção jurídica, por exemplo, transpondo de, sei lá, de assistir o House. E como é que funciona o processo jurídico com o House? Pô, se todo mundo olhar o que o House fez em todas as temporadas,
Eu acho que dá pra fazer um dossiê de 200 mil páginas de quantas coisas que poderiam ser Uhum. levantadas ali, né? Não é à toa que os Estados Unidos é o país com maior demanda contra médicos, né? Uhum. Então, assim, são. Mas é que eu penso que aqui no Brasil também deve Claro. acontecer isso. Nossa, total, total. Assim, é bem preocupante a quantidade de demandas que a gente tem, né? O crescimento de 1.600% é muito grande. Nos Uhum. últimos tempos, né? Um número tão crescente assim, e cada ano aumenta uma porcentagem bizarra de processos. É, essas séries são muito legais, óbvio, elas têm ali um fator. É que tem que ter um drama, né? Tem que ter Senão. um drama, tem que ter toda uma questão ali que, obviamente, não faz parte do nosso mundo, né? A gente não chega num tribunal e fala, eu protesto. Eu queria, acho o máximo, mas não é assim. Então, assim, são mundos muito diferentes, né? O direito brasileiro, ele tem um funcionamento bem diferente dos Estados Unidos, embora a gente tenha uma aproximação ali, que vem se aproximando uma questão com a jurisprudência, né, com base nas decisões, mas a gente tem um direito muito diferente. Então, a gente tem uma legislação, se quer entender a legislação, sempre é importante contatar um advogado para entender as suas demandas, porque a legislação, o Brasil é um dos países com o maior número de leis no mundo, né? Uhum. Então, assim, não é à toa que a gente faz ali uma dança para conseguir abordar tudo, para conseguir gerir todas aquelas decisões, para gerir todas aquelas leis, para fazer uma análise, uma interpretação. É algo que já me perguntaram, né? Poxa, mas como é que tu interpretou isso? Como é que eu faço para interpretar essa norma? Vixe. É que tu tem que pegar essa norma, interpretar ela de acordo com a Constituição, tu tem que pegar ela de acordo com o que diz as leis e o que diz a legislação infra, e aí tu tem que fazer toda uma análise com o que a jurisprudência diz, que não é igual, então assim, é um negócio muito complexo. Não, aí eu fico até pensando, porque imagino que para muitas pessoas que estão escutando ou assistindo a gente aqui conversar, quando tu fala isso, parece uma sobrecarga. Até uma Sim, sobrecarga de informações, porque. Só que eu acho que esse é o e é. ponto. É que não é necessariamente o teu papel de ver isso. E talvez o papel é realmente de poder delegar. O que a gente aprende, daí de novo, né? Agora entrando em empreendedorismo, né? Porque é uma das outras coisas que a gente gosta muito de conversar. Uhum, Talvez o maior papel do empreendedor, e pensando que a maior parte dos profissionais de saúde serão empreendedores em alguma medida, né? uhum, Trabalharão muitas vezes por si só, terão seu CNPJ e assim por diante. A grande questão é saber delegar. exato, É saber. É quase como tu tá fazendo um scout. Tu tá vendo quem tu vai contratar para fazer certas funções que tu não vai dar conta. exato. Então, de novo, sim, é uma sobrecarga de informação, mas aí entra o papel da advogada, do advogado. Exato. A função do psicólogo, do médico, não é advogar. A função do profissional, que já tem uma demanda extremamente desgastante, Uhum. do ponto de vista mental, né? São profissões que te demandam Tanto físico e muito, mental, né? Das duas formas. muito, te demandam muito. Então, tu parar para realmente estudar a legislação, para estudar, fazer um contrato, não é, né? Uhum. Então, assim, a gente tem profissionais, no caso, os contadores que fazem um trabalho excelente no trabalho deles, a gente tem os advogados que fazem um trabalho excelente na função deles, e a gente trabalha para poder prover uma atuação profissional segura, essa é a função. Uhum. Então, acho que é importante a gente aprender a delegar para que a gente possa ter aquilo. Algo importante, a gente tem que entender a função das coisas, né? Não basta simplesmente a gente ter um contrato, a gente precisa ter um contrato que funcione, Uhum. senão ele não serve para nada. Não, é só uma folha de papel. É só uma folha de papel. Um termo de consentimento disponibilizado pelos hospitais ou disponibilizado pelos planos de saúde, que são termos extremamente genéricos, os tribunais eles já vêm condenando os médicos. Tem indenização de mais 100 mil reais por clínicas que utilizaram termos genéricos. Uhum. Mas como eu, profissional médico, vou saber disso se eu não tenho tempo, às vezes, nem para comer, nem para dormir? É porque não é a tua função isso. A tua função é trabalhar, é atuar. Deixa isso pro Pra quem entende, advogado. né? Exato. E isso não é uma. E eu acho que é importante a gente só frisar que isso não é uma minimização de forma alguma, mas é entender que realmente são em conhecimentos diferentes, Exato. que demandam tempo e uma organização diferente. Exatamente.